E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na conversa nós vamos ter conversa boa e conversa de craque. Nós vamos conversar com o Júnior Coimbra, ele que é ex-jogador, empresário, apresentador e filho também do craque, né? O nosso ídolo, o Zico do Flamengo. Nós vamos bater um papo, vamos saber o que o Júnior faz hoje, vamos falar de projetos, vamos falar da atualidade, do cenário do futebol. Podem participar. A participação de vocês, Lorena já está na área, né, Lorena? Lorena Teixeira, nossa parceira também aqui do Nalente. Fala, Júnior. Grande Elton, tudo bem? Deixa Beleza, eu dar tudo uma. bem? Seja Tá bem-vindo boa a aqui imagem, no, né? seja bem-vindo aqui no programa Na Lente para a gente falar um pouquinho da sua carreira, falar de projetos, falar inclusive do cenário do futebol. Você me ouve e me vê perfeitamente? Perfeito. A minha imagem tá boa aí, eu tô, Tá ótima, tá tô ótima. testando, tô estreando hoje um equipamento novo aqui de live, por incrível que pareça, depois de tantos meses. E depois teve uma última que eu passei uma vergonha tão grande que o meu telefone não funcionava. Não funcionava, e aí eu tive que trocar tudo e aí trocar equipamento também. Então agora estou até com luz bonita aí, ó. Tô mudando Ó, a luz. sucesso, sucesso. Mas vamos lá, você também é um apresentador, né? Veio do futebol, é apresentador, é empresário. Então, essa familiaridade com a câmera você já tem seu público. Então, você domina perfeitamente o cenário. Mas fala para mim, no futebol, você teve o incentivo, claro, da família, né, para você se lançar também como jogador? Como que partiu aí o desejo de você se tornar jogador? Bom, Elton, primeiro obrigado aí pelo convite, por estar aqui participando da tua live. Você sabe, né, filho de uma pessoa famosa, ainda mais um cara como meu pai, assim, eu não é só ser filho do Zico, é o nome também. Meu nome é literalmente o mesmo, né, Arthur Antunes Coimbra Verdade. Júnior, e desde pequeno as pessoas falavam que parece com ele, a voz é igual, andar é igual, quer dizer, toda comparação sempre foi um problema. Mas é aquilo, você vê teu pai é o herói, você quer ser também, quer se tornar um jogador de futebol, quer se tornar um atleta. Foi uma coisa que eu sempre quis, sempre teve no nosso DNA, né? A gente sempre jogou bola desde pequeno e jogávamos bem, todos os irmãos, os primos também, assim, a família é muito impressionante, assim como praticamente todos eles, se a gente fazia um time assim, dos primos e irmãos, todo mundo, a gente ganhava de todo mundo. E a gente sempre quis ser jogador, só que foi um problema, né? Assim, o incentivo eu até tinha, meu pai sempre foi um cara que nos deixou à vontade, ele sempre falou pra gente, olha, você pode escolher qualquer profissão, só que qualquer profissão que você escolha, seja jogador de futebol, seja qualquer outra coisa, eu só vou pedir para vocês que vocês se empenhem, que vocês dêem o máximo de si. Ele não gosta de ver você acomodado e não batalhar para ser o melhor. E é uma coisa que a gente sempre teve. Eu, pelo menos, né, eu falo, não posso falar por todo mundo, mas falo por mim. E tentava de tudo, sempre ser o primeiro a chegar e treinar bastante. Agora, é lógico que tem coisas que não dependem só da gente, né? Então, eu tinha alguns conflitos com meu pai, sim, porque meu pai era um cara que ele era muito exigente. Ele sempre foi um cara, às vezes ele não está vendo o que está acontecendo. E ele teve uma infância diferente da nossa, entendeu? Que ele mesmo nos deu uma qualidade de vida muito melhor do que ele tinha, graças ao trabalho dele. Sim, Só sim. que aí ele não consegue, é muito difícil para ele se colocar no nosso lugar, entendeu? E ver todas as facilidades que ele mesmo pode nos dar. Então, a gente não tem que brigar só, a gente tem que brigar com isso e brigar também com o olhar das pessoas, de como todo mundo vê a gente, né, até hoje. Então, foi uma coisa bem complicada esse lado do futebol, entendeu? Você recebia pressão, ô Júnior, da sociedade para você ser jogador, inclusive ser também comparado com o seu pai? Porque o seu pai é ídolo, né? Então, É. é, com certeza, essa comparação e a pressão, eu acho que era muito presente também na sua carreira. A pressão não era das pessoas para a gente ser jogador, a pressão era
é para você ser igual a ele. Quer dizer, uma coisa surreal, entendeu? Uma coisa que nunca vai acontecer. Eu dizia que se eu tiver 10% dele é muito. A gente tem que. Já era muito, porque ele era um extraordinário, uma coisa fora do comum, e a gente desde pequeno já sabia disso, né? Uma coisa é você ser filho de uma personalidade ou de um jogador qualquer eu digo sem diminuir ninguém, mas assim, qualquer que eu digo, um jogador que tem uma vida um pouco mais normal. A nossa vida não era normal, né? Então existia uma pressão natural e uma cobrança fora do comum, uma coisa que eu ouvia outras pessoas falarem isso e achava que isso era não vou dizer uma brincadeira, mas um exagero, entendeu? Pô, tá exagerando, também não é assim, tá, não sei o quê. E eu acabei descobrindo que é pior, muito pior, entendeu? Uma coisa de você. Parece que as pessoas fazem um esforço danado para que você desista no meio do caminho, entendeu? Te espetam, a dizer assim, cara, desiste, você não vai conseguir. E você tenta, e no final é complicado mesmo, entendeu? É um mundo mau. É bem difícil, bem difícil. Você jogou até os 26 anos, não é isso, Júnior? Hoje a gente pode dizer que você aposentou o futebol ou você... Você ouviu minha pergunta? Travou aí você, deu uma parada, e agora voltou. Você jogou até os 26 anos, né? Você teve um problema no joelho e a partir daí eu posso dizer que você se aposentou do futebol? Eu joguei, pelo menos? eu tive um problema no tornozelo, fiquei 3 anos torcendo direto, aí eu operei. Depois eu operei o joelho também, deve ser uma coisa de família, né? Meu pai operou 7 vezes o joelho. Só que aí, depois, com 26 anos, eu estava jogando no Japão. Eu fui para a segunda divisão do Japão, e no Japão a gente tinha era uma época de ouro do futebol japonês. Então, a segunda divisão do Japão a gente jogava para 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Tinham vários craques brasileiros que estavam jogando nessa época lá. Pessoas de seleção brasileira, César Sampaio, Beto, Robert, Marcelo Ramos, tantos outros. Então era uma segunda divisão difícil, entendeu? Eram times bons. Só que aí, quando eu parei, que eu saí de lá, chega uma idade que você vê que é complicado, que você vê que se você está naquilo ali para ser o melhor que você pode ser, e você chega uma certa idade que você vê que não sabe, não tá, o negócio não está caminhando, e não é às vezes por causa de você, é muito pelo que está acontecendo fora, então você acaba repensando muita coisa. Então cheguei no Brasil foi final de 2003, e aí, nessa altura, eu já estava com outras coisas na cabeça me influenciando a fazer outras coisas. Então, é aquilo que eu te digo, a nossa facilidade no nosso mundo, de você ter contato com todo mundo. Eu sempre fui um cara, graças a Deus, que foi abençoado, né, de poder viajar o mundo inteiro, de poder morar no Japão, morar na Itália, de falar línguas. Então, assim, isso facilitou muito, e do lado cultural você acaba... você seria burro se você não explorasse isso, entendeu? Então eu adquiri uma experiência muito grande, e viajei muito, e aí começaram a vir outras coisas na minha cabeça, e aí foi a hora que eu resolvi tomar um outro rumo. Isso foi em 2004, mais ou menos, no início de 2004. E na hora, Júnior, de perder um gol, era mais complicado ser filho do Zico nesse momento? Como que é para você? Olha, um dia, o pessoal fala que eu escrevi um livro, mas eu não sei, é tanta coisa que você não ia... eu ouvia certas coisas das pessoas falando do lado ali, que era uma coisa... você mora com ele há anos e não aprendeu, e não sei o quê. Não tem jeito, cara. Você faz uma coisa boa... Ao mesmo tempo, quando você faz uma coisa boa, todo mundo aplaude e diz, pô, é um filho do cara, é craque, tá? Vai lá e perde no minuto seguinte. Entendeu? Se fosse o pai, fazia. Eu estou sendo bem educado aqui, né? Falando palavras educadinho para você aqui. Se eu fosse falar o que falam mesmo, é muito pior. Só que também ficar nervoso e xingar essas pessoas também não ia levar em nada, entendeu? Eu já sabia o que me esperava. Mas é claro que você vivenciar aquilo, você vê a maneira como treinadores me tratavam, os jogadores me tratavam, os dirigentes me tratavam, os funcionários do clube me tratavam. Ou era um tratamento de
né? É o filho do Zico que quer tudo. Estrela, né? Ou o cara quer mostrar para você que ele não liga para você ser estrela. Aí ele acaba tratando você pior do que os outros. O que é uma bobagem também, né? É uma bobagem. Você tem um treinador que te conhece desde pequeno, me viu nascer, sabe? Me viu acompanhando meu pai esse tempo todo. Aí, quando vai ser meu treinador, começa a me tratar diferente porque não quer mostrar que. Aí é realmente. É triste, né? É triste. É Isso daí complicado. é complicado. E seguir a carreira de treinador, Júnior? Não deu para você? Não estava nos seus planos? Como que foi? Olha, eu vou te falar que eu ouvia de muitos, inclusive de muitos ex-jogadores, assim, vou te falar, assim, alguns que podem te confirmar, assim, facilmente, o Cláudio Adão, que foi um cara que jogou com meu pai há muitos anos, o Cantarelli, que foi goleiro do Flamengo, né, campeão do mundo, campeão da Libertadores, eles diziam muito, eles falavam, inclusive com meu pai, falavam, cara, você sentar para discutir com o Júnior sobre futebol, falando de mim, isso era bacana, porque sempre fui um cara muito observador, né? Eu acho que você ser observador te ajuda em tudo na vida. E eu sempre fui muito observador em tudo. E desde as minhas aulas particulares, quando eu era pequeno, e os professores falavam, cara, ele observa coisas que muita gente não consegue ver e tal. Isso era legal. E aí eles sempre diziam para o meu pai, ou diziam para mim também, você tinha que ser treinador, você daria um ótimo treinador. Mas, para te falar a verdade, eu nunca tive Não. vontade nenhuma de viver esse mundo. Eu acho que o mundo do futebol, claro que eu estou falando do meio do futebol, os artistas vão falar do meio dos artistas, o jornalista vai falar do meio dele, que é meio podre e tal, mas assim, o futebol é uma coisa. Por eu ter um pai, sabe, que é ídolo, então, assim, confunde muito. Você está num lugar, se um cara dá uma opinião diferente sobre o teu pai, atacar, você acaba confundindo. Não é uma coisa que nunca me encantou, assim, não, ser treinador de futebol. Pelo contrário. Mas você atuou também no CFZ, não foi? Durante um tempo? O CFZ foi um clube criado pelo meu pai, eu profissionalizei, na verdade, até no Fluminense. Nos juniores do Guarani, eu fui para o Fluminense eu profissionalizei, e já sofria no Fluminense, porque quando era um amistoso fora, eles queriam que eu jogasse porque ia vender ingresso e tal, e quando era contra o Flamengo, eles não me colocavam porque achavam que a torcida ia, entendeu? Ia me influenciar e que ia falar, não dá, né, cara? É muita. Política, infelizmente, num clube de futebol é meio que um espelho de política de Brasília, entendeu? Então, é bem complicado, cara. Então, eu não. Eu vou te fazer, então, duas perguntas. Basicamente, são duas perguntas pessoais, né? Como que você avalia hoje o cenário do futebol brasileiro? Eu acho que o futebol brasileiro está sofrendo um problema que a gente viu lá atrás, que era a falta de craques, a falta de jogadores. Eu estou falando pelo lado de bola mesmo, né? Os jogadores vão muito cedo para a Europa, que era uma coisa que na época do meu pai era o contrário, né? Nos anos 80 começaram Verdade. Depois nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000 começaram a levar os jogadores mais com 20 e poucos anos e tal. Hoje um garoto com 13 anos, 14 anos, vira uma joia e já vai embora. Então, e aí o futebol brasileiro, ele, por causa da zona que era o futebol brasileiro, quiseram colocar o calendário junto com o europeu, que é uma coisa que muita gente defende ainda. Que eu não concordo com o calendário europeu de tudo, até nas aulas. É diferente do daqui. Então, eu acho sim que o lado fora de campo, os clubes começaram a se profissionalizar mais. Eu acho que hoje alguns clubes começam a trazer pessoas que não são de futebol, que são aqueles caras de empresa, que sabem gerir uma empresa, entendeu? Que o marketing é muito importante no momento que você não tem dinheiro, no momento que você está muito atrás dos europeus, você precisa de criatividade, você precisa de gente que faça com os clubes o que faz com uma empresa de tecnologia, com uma empresa grande, sabe? Então, os caras do futebol são ligados só ao futebol, então se perdem às vezes. É bom você ter os dois lados. Eu acho que toda gestão boa começa com um bom gestor, né? E pessoas também que viajaram o mundo, que entendem disso, que sabem aplicar no teu clube, coisa que eles viram lá fora e que deu certo. Você acha que isso também está ligado, Júnior, à questão, se é que existe mesmo, né, a questão da corrupção no futebol? As pessoas... Muito. Corrupção no futebol.
Desde que eu era pequeno, eu já via. É o que eu te falei. O clube de futebol no Brasil, se você for analisar o que é um clube, tá? O presidencialista, né? Aquela coisa de eleições a cada tantos anos, tem oposição, aí você tem chapa, aí você tem tudo isso, um querendo comer o outro, um querendo, sabe, derrubar o outro, é a mesma coisa do que uma política no Brasil. Entendeu? Sim. Não muda nada. Tem golpe, tem um tentando destruir a chapa do outro, traição, blá, blá, blá. É muito triste, cara, porque assim como na política a gente é brasileiro, quer que o Brasil melhore, o país, não interessa quem esteja lá, eu acho que se você é de um clube de futebol, você quer que o seu clube melhore. Não Verdade. interessa quem for, né? Tem que ser, não é o partido ou a chapa, tem que ser as pessoas, né? Quem são pessoas capacitadas e um grupo capacitado de pessoas que vão ajudar a elevar o seu clube, é isso. Recentemente a gente viu, né, que a Globo rescindiu o contrato de transmissão do Campeonato Carioca devido a uma, digamos assim, uma violação da Flá TV. Como que você avalia isso, Júnior? Você acha que o futebol ficou também comprometido com relação aos torcedores? Não, eu acho que os tempos mudaram, né? Está travando bastante, Arthur. Agora melhorou, voltou. Melhorou, vai lá. Eu acho que os tempos mudaram, né? Isso mesmo que a gente está fazendo aqui agora é um sinal de que o mundo evoluiu. Então, antigamente, no próprio futebol, nos esportes, em qualquer coisa, você sabia as notícias na rádio, você sabia na televisão, você sabia nos jornais no dia seguinte. Quantas vezes a gente leu notícia só no dia seguinte, né? E hoje você faz transmissão com um telefone na mão, você faz o que quer, você não trabalha, você não precisa ter mais escritório hoje, você não precisa ter computador daqui a pouco, você não precisa ter nada, entendeu? Você manda e-mail, você não precisa de máquina fotográfica, você não precisa de agenda, você não precisa de calculadora, você não precisa de bússola, de alarme, de relógio, você não precisa de nada. Tudo com esse negócio que a gente está aqui. Então, o mundo mudou. Então, os valores que a televisão, que a Globo pagava no campeonato, eles são valores que assim, são surreais, cara. Hoje o clube, hoje o próprio esporte não precisa disso. Ele pode ter outros meios de arrecadar, entendeu? Então você fica muito refém de uma televisão só, que é complicado. Então hoje você tem... Os clubes têm condição de fazer a sua própria TV, né? Que é uma coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, não é bem assim. Eles têm TVs locais que têm os direitos de transmissão daqueles clubes. Que eu acho que é uma coisa que no Brasil é pouco explorada, entendeu? Por que se lá no basquete, o Boston ou o Lakers tem uma TV de Los Angeles, uma TV de Boston, uma TV de Chicago, que ela tem os direitos de todos os jogos daquele time. E tem as TVs nacionais que transmitem os jogos. Então, por que no Brasil, que é tão regional, cara, que tem vários estados, que as pessoas têm que viajar, né? Por que não o time de Pernambuco ter o seu próprio... a televisão de lá mostrar todos os jogos do esporte, do Santa Cruz, no Campeonato Brasileiro, entendeu? Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Então, hoje esse monopólio que a Globo tinha, eu acho muito difícil, eu acho muito complicado ela continuar com isso. Não tem mais condição no mundo hoje, o mundo mudou muito. Eu te compreendo, assim, você está falando da evolução de fato Aliás, global. desculpa, eu estou falando com você e vim entrar aqui na live Jornal dos Esportes aí. Eu acho que eles devem seguir você, eu não sei, mas Jornal dos Esportes era um dos jornais que a gente acompanhava, cara. Eu acordava, eu tinha que ler o Jornal dos Esportes, que era aquele jornal rosa, que meu pai saía na capa daquele jornal toda hora. Seu pai é ídolo. Então, assim, como você muito bem explicou, a questão da evolução da tecnologia, a propagação de fato da internet, o acesso das pessoas a essa modalidade de se comunicar, que é inclusive o celular. Mas você acha que a emoção do futebol não ficou comprometida? Porque nós temos ainda um problema com delay, né? Muitas pessoas reclamam daquela questão do futebol, do delay que dá na transmissão do futebol. Na sua concepção, Júnior, você como jogador, você que nasceu nos campos, você não acha que aquela emoção ficou comprometida, não?
Não, eu acho que isso. Quando você me perguntou como é que você vê o futebol hoje, tem várias respostas, né? Tem o lado de dentro de campo, tem a parte de fora, mas tem também o lado do seguinte: o futebol, ele, por causa dessa tecnologia, também por causa da tecnologia, também porque os garotos de hoje, a garotada de hoje, não brinca mais de bola igual brincava antigamente, por causa desse celular aqui, por causa de iPad, por causa dessas coisas todas. E também o futebol aqui no Brasil, ele perdeu um pouco aquele encanto, aquela coisa que tinha, porque os craques jogavam aqui. Então, Sim. quando você tinha todos os craques jogando aqui, o sonho dessas crianças era ser o Zico, era ser o Ronaldo, era ser o Ronaldinho, era ser o Dinamite, era ser tantos jogadores que passaram, Sócrates, Falcão. O sonho deles era ser esses caras. Hoje, o garoto, o sonho dele, se ele gosta de futebol, é Manchester, é Barcelona, é Real Madrid, é Bayern. Ele não quer mais saber daqui. Quem assiste os jogos de futebol brasileiro são aqueles que ainda, né, cultivam gostar do futebol brasileiro. Então, o interesse pelo futebol diminuiu. Entendeu? Então, eu não acho que seja. Eu acho que a tecnologia não influencia em nada. Tanto que o Flamengo é prova disso nesse último ano. Quando o Flamengo começou a ganhar de todo mundo, né, você traz craques, você trouxe tem uma gestão de empresa, dinheiro pra caramba, montou um timaço, começou a encher o estádio, tinha 50, 60 mil pessoas todo jogo, não influenciou em nada, entendeu? Pelo contrário, ela aumentou. Eu acho que muitas crianças hoje voltaram a ver futebol pelo que aconteceu com o Flamengo no final do ano passado. Entendeu? Não só o garoto que é flamenguista, mas o que era vascaíno e tricolor, agora ele quer sacanear e aí ele para ver, coisa que nos últimos anos não estava acontecendo. Então isso é bacana. Então eu acho que não perdeu, eu não vejo assim, eu acho que a emoção ela é um espelho do que você faz ali dentro, né? Se aquilo dali for legal, a própria seleção brasileira, você vê como é que era uma coisa que parava o país inteiro, né? A gente, todo mundo, na infância, a gente Copa do Mundo, a gente ia para as ruas e tal. E hoje, cara, a seleção brasileira virou uma coisa muito, muito fria, né? Uma coisa distante do povo, sabe? Eu fiz uma pesquisa no meu Twitter, lá eu botei: o que você prefere, o Brasil ser campeão do mundo ou o seu clube? Cara, foi 90, sei lá, 90%. Não quero saber de seleção brasileira, eu quero que meu clube ganhe. Caramba! 91%. Acho que foram 10 mil votos na pesquisa que eu fiz. Você acha que isso é o quê? O descrédito mesmo da sociedade com relação à qualidade do jogador, voltando à questão da corrupção, com relação à dedicação mesmo do jogador com a sua pátria, com a nação brasileira? É uma combinação de tudo, né, cara? Corrupção, CBF, tantos escândalos que já tiveram na CBF, a falta de interesse, a frieza, o distanciamento da seleção brasileira com o público, aquela coisa de hoje você chegar, a concentração da seleção brasileira parece um castelo que não se pode falar com ninguém, né? Tudo é assessor, todos os jogadores têm assessor, tudo. Então, assim, é uma coisa um distanciamento muito grande. O Brasil fazendo jogos no mundo inteiro só por dinheiro, entendeu? Jogando contra times que não são relevantes, em estádios. Os estádios aqui no Brasil que nós montamos para a Copa do Mundo são estádios lindos, mas não é a realidade do povo brasileiro. Não é. A realidade do povo brasileiro é geral, é você botar R$5, R$10. Não é botar 500, igual alguns jogos daqui do Rio tinham, cara. Não é, entendeu? Eu que faço um super evento no final do ano, eu às vezes sou obrigado a cobrar um pouco mais, que não é o que eu quero, só que ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, eu não pago as contas do Maracanã, por exemplo. Então, que são caras, entendeu? Então, ficou uma coisa muito elitizada, cara. E isso é muito ruim. O povo brasileiro, ele não é elitizado aqui, ele é diferente. Boa reflexão. Excelente reflexão. A geral, e isso é uma coisa, acho que o Flamengo, não sei se foi o Flamengo, acho que foi o Flamengo que fez ano passado um treino aberto no Maracanã, de graça, assim, tipo, ou era preço de banana, cara, num sábado à tarde, sábado à noite, sei lá, tinham 50 mil pessoas lá assistindo um treino. Então, sei lá, posso estar enganado, mas era quase isso, assim, foi uma coisa de louco. Porque o brasileiro que não pode pagar num jogo, ele estava ali, entendeu? De repente. Sim. Então, o brasileiro não tem dinheiro para esse tipo de coisa, é muito triste você ver que... E por falar em Flamengo, Júnior,
especula aí na imprensa, né, de que amanhã o espanhol Domenech Torrent vai assinar contrato com o Flamengo. O que você acha dessa escolha? Eu acho que é uma escolha boa. Acho que o Flamengo está indo pelo caminho que, olha, não significa que seja estrangeiro, não significa que seja bom, que vai dar certo. Né? O próprio Jesus, quando chegou aqui, a gente ouviu muita piadinha, a gente ouviu nos primeiros 2, 3 jogos, aí tá vendo? Fui contratar um cara que nunca ganhou nada, não sei o quê. E o cara chegou, e o cara deu um banho, né? Todos eles. Então, nem sempre um raio cai no mesmo lugar, né? 2 vezes, é muito difícil. Mas com o elenco que o Flamengo tem, e com um treinador que tem a capacidade, né? Como ele tem, o espanhol tem, de chegar aqui, de conseguir manter o trabalho que o Jesus estava fazendo, entendeu? Não querer inventar muito, fazer o que, sabe? Conseguir manter aquele ânimo também dos caras, porque eu acho que isso tem a ver também. O carinho que o treinador tinha com eles era como se fosse um paizão ali, mas que cobrava muito. Eu lembro que muitos funcionários do Flamengo falavam comigo que ficaram um pouco assustados no início, porque não estavam acostumados com aquilo, entendeu? E o resultado você via depois, os caras dando pique de, sabe, 50, 100 metros assim, passando por cima de todo mundo. O Flamengo estava muito acima. E são jogadores que no ano anterior não estavam fazendo, não estavam assim nesse nível em outros clubes, entendeu? Depois que os caras estão bem, todo mundo fala, montou a seleção, mas não é bem assim, nenhum deles estava, sabe? Então, o Jesus tem muito mérito, eu acho que pode dar certo, tem tudo para dar certo. Acho que, infelizmente, hoje o treinador brasileiro, ele tem que ser um pouco mais, se conscientizar um pouquinho, ter mais humildade de saber que ele pode, sim, observar coisas lá de fora e aprender um pouco. Eu acho que essa teimosia também é meio chata, sabe? Mas dentro do celeiro brasileiro, você não acha que poderia sair um nome para liderar? Eu acho. O Renato Gaúcho, por exemplo, faz um trabalho maravilhoso. Só que aí, mas tomou de 5 do Flamengo de Jesus. Cara, o cara estava na semifinal de uma Libertadores. Então ele é um treinador que ganhou tudo nesses anos, né? Mas ele pegou um timaço do Flamengo com um investimento maior, um time muito bom e que engoliu ele, mas isso não diminui a capacidade dele, né? Você tem alguns treinadores brasileiros que têm essa cabeça um pouco mais, sabe? Aberta a você fazer coisas diferentes. Não estou falando de inventar, não, de querer fazer, mas eu acho que aquele cara que fica com aquela... Não é para inventar, brasileiro é só uma só. Eu acho isso muito... Acho que não cabe mais, entendeu? Então as pessoas ficam se apegando a coisas que não deveriam. O Jesus não está fazendo coisa diferente do que... o Vanderlei já fez há 20 anos atrás. Fez, mas há 20 anos atrás, exatamente isso, entendeu? O Cruzeiro de 2003 já tinha feito isso. Fez em 2003. Quantos anos você não via alguém fazer isso? Então, é isso, Os né? tempos já são outros, né? O futebol mudou. E não é só o futebol que mudou, a cabeça dos jogadores mudou também. A mesma coisa que você dizia para o cara 20 anos atrás, você não diz para os caras de agora. Entendeu? Eles não fazem as mesmas coisas. Eles hoje estão com fone de ouvido, eles estão com celular o dia inteiro, estão postando no Instagram, eles recebem informação por WhatsApp, não recebem com um papelzinho lá no vestiário. O material é diferente, a exposição é diferente. O jogador que é famoso hoje ele é um superstar, não é um... Tivemos um delay aqui na conexão do Júnior, mas já vamos restabelecer. Para vocês que estão acompanhando essa live, eu converso com o jogador, né, o ex-jogador Júnior Coimbra, ele que é filho do nosso craque Zico, está contando um pouquinho como ele avalia o cenário do futebol brasileiro, mas agora nós vamos falar, Júnior, de negócios, né? Você também é empresário e você tem um grande evento que já vai, eu acho que para 17 ou 18 anos, né? Que é o Jogo das Estrelas, que deu super certo, já arrastou aí milhares de pessoas. Como que está sendo aí nessa pandemia a expectativa, não sei se para esse ano, né, ou para o ano que vem, a próxima edição do Jogo das Estrelas? Na verdade, a gente está indo para o 17º ano, né? 17 anos, né? É muito difícil você encontrar um evento que não seja um carnaval ou ano novo. Você não encontra um evento bem sucedido assim há tantos anos e que
vai crescendo a cada ano, que é uma coisa incrível, assim, não é aquela coisa de, depois de 15 anos está caindo, ao contrário, a gente traz artistas internacionais para cantar, a gente traz jogadores internacionais, as médias de público são 50, 55, 60 mil pessoas, às vezes à noite, numa quarta-feira à noite, quando você não consegue fazer no final de semana, né, que é Natal, Ano Novo. Então... Evento a nível de seleção, né, Júnior? Todos, não, é muito... Lógico, você tem alguns jogadores que foram um pouco menos, né, tiveram um pouco menos sucesso. Até mesmo com relação a público. Até mesmo com relação a público. Sim, a gente já tem um público fiel, que mesmo quando você não consegue certos caras, eles estão ali, entendeu? Então, patrocinadores fiéis, né, Bradesco Seguros é uma que está com a gente há 15 anos agora, entrando no 15º ano, Master, então nós já tivemos vários patrocinadores que ficaram muitos anos. O SESC, que é o último patrocinador que está com a gente há 2 anos, agora no 3º ano, organizando nossos shows também, então isso é muito bacana. Agora, esse é um ano muito atípico, né, cara? Assim, nós estamos muito preocupados, a gente está trabalhando com diversos cenários, que hoje eu visualizo pelo menos 2 cenários que já são complicados. Agora, nenhum desses cenários pode ser possível se o calendário não ajudar, porque o meu pai está no Japão, por exemplo, o calendário do Japão teve que ser empurrado para frente, o do Brasil, o brasileiro, vai até fevereiro, então é muito complicado, pode ser que a gente não consiga a data a gente já tem, mas estão dizendo que vai ter jogo do brasileiro nesse dia, então a gente vai ter que rebolar aí para ver como é que vai fazer, se é que a gente vai conseguir, se é que os ex-jogadores vão estar disponíveis, porque eles têm carro. Isso é uma pandemia, é uma coisa que a gente está levando muito a sério. E aí a gente não sabe, até dezembro, nós estamos ainda entrando em agosto agora, né? Então não tem tempo. Né? Eu já organizei jogos assim que, cara, no início de dezembro eu estava com dificuldade com o estádio. Então deu para organizar, mas é difícil. Então, você não sabe a testagem, como vai ser lá, se não vai ser vacina, se você já vai ter público em novembro, sei lá. Pode ser que no final de outubro mude muita coisa, né? Existe, Júnior, a expectativa do Jogo das Estrelas também terem algumas edições em outros estados? Vocês viajaram o Brasil todo com o Jogo das Estrelas? Olha, o Jogo das Estrelas, eu sempre recebo esse tipo de pedido, do Brasil inteiro. Faz uma coisa itinerante, faz uma versão aqui, faz uma versão... A grande verdade é que o Rio de Janeiro ele é uma cidade completamente diferente das outras do Brasil, no sentido que ele é tão grande como poderia ser a capital do Brasil, né? Ele é a cidade mais conhecida do Brasil, e é a cidade mais turística, e ao mesmo tempo, no final do ano, quando em São Paulo as pessoas saem da cidade, o Rio de Janeiro fica abarrotado. Então, as agências de turismo colocam o nosso jogo no pacote de turismo. Então você tem muito estrangeiro. A cidade está lotada e os grandes jogadores, ao invés de saírem do Rio, às vezes eles saem antes e voltam para passar o Ano Novo no Rio. É uma coisa muito, muito louca, é uma cidade muito diferente. Assim, em Nova York, por exemplo, as pessoas saem da cidade, entendeu? No Rio, não, cara. O Rio é uma coisa... E é um calor desgraçado. É uma época que as praias estão lotadas e a cidade está bonita e você passa pela lagoa, é tudo aceso e... É uma época mágica. Então, quando me perguntam por que você não faz antes do Natal, eu digo, não dá certo antes do Natal. Tem que ser entre o Natal e o Ano Novo. É incrível. E é a hora que, por exemplo, o Paris Saint-Germain o Neymar, os caras vêm para cá, eles chegam aqui às vezes 23, 24, para ficar até 29, 30. Então é exatamente na época, 27, 28, que o cara pode jogar, entendeu? Então assim... É muito complicado, cara. Esse ano está sendo um desafio muito grande, que a gente não sabe aí o que vai acontecer. Mas, respondendo a tua pergunta, enrolei, não falei. É muito difícil você levar um jogo desse, por exemplo, para Maceió e tal, porque esses caras estão aqui fazendo isso de graça. Entendeu? E muitos já estão no Rio de Janeiro, muitos querem ir para o Rio de Janeiro. Você levar isso para uma outra cidade, essa logística muda toda. Numa outra época do ano, porque os caras não podem sair da Itália para ir para outro lugar, porque o Ano Novo é diferente, né? O cara está vindo com a família,
ele passou o ano novo aqui às vezes, então, mas para ir para os outros lugares requer uma outra, entendeu? É um outro jogo, É, vira um outro jogo. verdade. Júnior, você é um cara bem visionário, né? Você tem uma ótima comunicação, se expressa muito bem. Inclusive na imprensa, eu já ouvi alguns colegas jornalistas dizendo que, ao contrário de outros jogadores, né? Porque existe aquela brincadeira de que jogador só responde a mesma coisa em todas as entrevistas. Agora Se você Deus já, quiser, já se Deus quiser, vamos conseguir os 3 pontos, que é o mais importante. Esse. você já é um cara mais articulado, né? A comunicação entrou na sua vida de uma forma espontânea ou foi porque você também quis se aventurar na comunicação? Como que foi também? Não, não, eu acho que a comunicação entrou na minha vida, porque eu sempre fui um cara assim, naturalmente. Então, isso que você falou que você me perguntou se eu queria ser treinador, e que eu respondi para você que muitas pessoas queriam que eu fosse treinador, queriam também que eu fosse comediante, queriam que eu fosse. Ainda pedem, você tem que fazer palestras, você tem que falar mais, você tem que estar na televisão. E eu, por isso, por essa minha facilidade, eu fui convidado para vários programas de televisão, mas era sempre ligado a futebol. E eu tenho uma paixão, assim, principalmente por música, entretenimento, que chega a ser maior do que o próprio esporte. Eu gosto muito de Sério? basquete, eu sou viciado em basquete, até mais que futebol. Mas eu tenho um lado meu de música e entretenimento, então eu queria ser chamado dessas coisas, não para ficar falando de futebol, mas eu era sempre o filho do Zico, filho do Zico. Então, cara, para mudar isso, muita gente falava para mim, você tinha que ter um programa, você tinha que ter isso. Só que eu não queria passar uma coisa muito que não fosse natural. Meu, apesar de eu ter essa facilidade, eu não sou aquele cara que eu tenho uma voz grossa, eu tenho voz de locutor, então, não sei o quê, mas eu não consigo fazer aquela coisa do boa noite, telespectadores, entendeu? Tipo E William mudar. Bonner. Porra, porque tem cara que você fala no telefone com o cara, grande Júnior, tudo bem, você está aqui, você está narrando na rádio. Eu falo, bicho, eu não consigo falar assim. Eu sou um cara muito natural. Então, eu tinha que, para eu fazer isso na televisão, eu tinha que ter um formato que me possibilite uma natural. E aí, essa coisa do podcast, essa coisa de você fazer um programa sentado, recebendo a pessoa, sem precisar de cerimônia, de fazer aquela apresentação toda e tal, isso cativou a mim, mas as pessoas que vão lá, que falam, pô, eu nunca fiquei tão à vontade assim para falar, parece estar na sala de casa, entendeu? Quase que a gente está fazendo uma live aqui, mas o cara do meu lado falando. Então, isso foi uma ideia que eu peguei de um programa americano, que eu me inspirei, e eu falei, vou investir. E aí eu comecei a investir num estúdio aqui, eu construí o estúdio, eu, Legal. eu fiz o formato na minha cabeça, eu comecei a investir. Claro que no meio do caminho eu mudei algumas coisas assim, mas assim, porque também você vai vendo, né? Muitas pessoas que não são tão visionárias às vezes quanto você, elas querem ditar para você o que é certo e o que é errado. Então, o Jogo das Estrelas, eu, por exemplo, briguei com muita gente que falava, cara, Imagino. Que não não ia vai dar dar certo. certo, né? Porra, no Natal, Maracanã, não dá, É. esquece isso. Não, não. Você nunca viu isso, você não tem. O Rock in Rio, provavelmente o Medina chamaram ele de louco também, entendeu? Então, quando eu comecei esse programa, pô, não vai dar certo, você não vai, entendeu? Não sei o quê, você tem que mudar, você tem que botar no YouTube 15 minutos, você tem que falar, vai no sininho, vai no sininho. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em entregar um conteúdo que as pessoas olhem daqui a 10, 20 anos e falem, cara, que coisa histórica, que coisa incrível que você está vendo. Que foi o que aconteceu com o Fagner e com meu pai agora, que nós fizemos um programa que foi, sabe, que aquilo dali, daqui a muitos anos, quem entrar ali vai ver aquilo ali, vai se emocionar. Então, é isso que eu quero, é o Eu vi conteúdo a e, entrevista que você lógico, fez com seu pai. mostrar minha capacidade, né? Então, o meu lado comunicador não é uma coisa que eu treinei, ou fiz curso, ou nada, é uma coisa muito natural minha, e também de você viajar muito, você observar. Eu acho que tudo está no segredo de observação também, né? Você analisar como é que as pessoas
se comportam em situações. Acho que isso ajuda muito. E como que as pessoas fazem para te acompanhar, ô Júnior? Então, aqui no Instagram e no Twitter, @JuniorCoimbra77, né? Aqui no Instagram, no Twitter, eu também no Facebook, lá tem Júnior Coimbra. Não uso tanto Facebook, só para compartilhar a coisa do Instagram, mas no Instagram e no Twitter, principalmente no Twitter, né? Eu sou muito mais, né, ativo lá. Mais E o ativo, programa né? no YouTube, você vai lá no youtube.com/c/rap77, é Rap77 o nome do programa, né? RAP77. Então, tem muito conteúdo, cara, tem mais de 90 programas, eu acho que lá. Tem programas em inglês, programas internacionais, assim, eu tenho muito orgulho disso que está acontecendo agora no canal. E o canal cada dia cresce mais, né? Eu venho acompanhando o seu trabalho, estou vendo que realmente o seu trabalho está sendo muito visto. O canal está crescendo a cada dia. Está sucesso É, mesmo na internet. às vezes as pessoas se ligam muito em números. Que eu entendo, números são importantes, né? Você ter lá. Mas às vezes um cara tem 30 milhões de pessoas e você está falando de crianças, você está falando de adolescentes, está falando de. Aham. Sabe, é difícil. E às vezes uma celebridade que ela já está acostumada, ela tem lá 8 milhões de seguidores, é óbvio que ela vai começar um canal, ela vai começar com 300 mil, 400 mil, né? A gente não, eu sou filho de uma celebridade, mas eu fui conquistando o meu caminho, Seu sabe? público. O meu público, o meu espaço. Então, muitas pessoas que estão aí comentando aí agora no Instagram mesmo, são pessoas que estão me acompanhando, muitas, às vezes, desde o Sim. início. Então, isso é bem bacana porque começaram a ver a minha capacidade, não, né, o que eu trago de bagagem. Então, o canal começou a ser muito visto, principalmente porque eu queria que visse, que é a gente da indústria, que são as pessoas que trabalham com o entretenimento, no esporte, na música, nas artes em geral, entendeu? Então o pessoal vê. Tem alguns que ainda chegam lá, pô, o que é? A gente vai falar de futebol? Eu digo, não, eu não falo de futebol com você, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Então E eu sou um cara que, graças a Deus, tenho muita facilidade para conectar mundos, entendeu? Então você vai botar um cara de skate lá que eu nunca vi e a gente vai falar de coisa legal e vai conseguir associar com coisas que eu entendo, sabe? Podemos dizer que o canal hoje no YouTube está sendo apenas um estágio para que futuramente ele vá para alguma televisão? Porque seu trabalho está sendo muito bem. Você tem traquejo, né, Júnior? Você consegue lidar e se comunicar com o seu público muito bem. Então, eu acredito que não vai demorar muito tempo, não. Tem algumas pessoas que falam isso para mim. É engraçado como até o conceito de televisão, eu hoje não estou dizendo que eu nunca faria, não é isso não. Pelo contrário, acho que a gente nunca sabe a oportunidade de trabalho, o que vai ser, mas se fosse da minha vontade, eu vejo muito mais ao poder da parte digital, né? Que é Netflix, que é Amazon Prime, que é você ter alguns canais até que tem essa pegada meio que HBO, essas coisas. Eu acho que isso é um tipo de conteúdo que as pessoas que eu levo e o que elas falam lá. Então, eu vou te dar um exemplo assim. Você tem pessoas aí que fazem live. Então, hoje, nessa semana, nas últimas 2 semanas, eu recebi de cantores como Fagner, como Gabriel Pensador, como vários outros, como comediantes, como Tom Cavalcante, como o Babu do Big Brother, o Léo Jaime. Aí você tem a Luísa Brunet, que foi no meu estúdio agora. Ontem eu fiz uma que ninguém sabe ainda, mas eu fiz com o Bruce Buffer, que é aquele cara do UFC que fala no início, né, a locução, it's time e tal, não sei o quê. Então, assim, Massa. muitas celebridades internacionais também que estão fazendo programa comigo, e isso, aos poucos, as pessoas vão começar a ver, a gente anunciando. Acabou de entrar no ar agora um programa com o Alex, ex-jogador, que também fez história lá no Fenerbahçe, na Turquia, no Palmeiras e tal. Então, eu tento, você tem esportistas, você tem músicos, você tem É uma artistas. revista eletrônica, né? Você aborda tudo que é notícia, independente do segmento, sendo cultura, sendo esporte. Mas não é um programa que eu falo em notícias, tá? Só para, assim, eu entendi o que você quis dizer, mas assim, é uma coisa. Eu acho que
qualquer pessoa que hoje tem uma relevância, ou que já teve, ou que é uma pessoa que ela não precisa estar com milhões de seguidores, ela não precisa nada disso. Eu acho que é uma pessoa que tem importância no cenário. Tem conteúdo, cenário cultural, cenário esportivo. Ontem mesmo a Luca foi fazer um programa comigo, a cantora, a Luca, que é aquela do Tô Nem Aí, tá entendendo? E ela fez um desabafo muito grande, porque alguns artistas aqui no Brasil são, às vezes, meio que esquecidos, entre aspas, e é um artista que na Europa faz muito sucesso até hoje, ficou muitos anos na Europa. Então, assim, às vezes, tem pessoas que são muito, muito famosas, você acha que aquilo dali vai bombar, e não é assim. Às vezes, uma pessoa que tem um super conteúdo chega lá, o Pedro Manso, comediante, que é um cara espetacular, chegou lá, um programa, um dos mais vistos da história do meu canal. Pedro sustenta a entrevista, né? Muito, muito bom. Já tive a oportunidade de conversar com o Pedro já umas 2 vezes. Muito bom. O Pedro é sensacional. É o maior imitador do Brasil. Nunca vi ninguém imitar ele. O tom de voz, ele faz igualzinho, cara. É uma coisa... É verdade. Mas você tem o respeito. Eu sempre tive o respeito do pessoal do futebol, do esporte. Mas você ter lá caras de basquete. Pô, o cara do MVP da NBA, que foi o Steve Nash 2 vezes, eu fiz na casa dele em Los Angeles. Tem jogadores de vôlei, como Tandy, Ana Paula, que vão lá. Você ter o respeito de artistas da Globo, como a Giovanna Antonelli, como o Sérgio Guisel, o Malvino Salvador, a Dani Suzuki, né, que foi também uma artista, né, incrível, que foi da Globo, a Isadora Ribeiro, que foram famosos. Você adquiriu o respeito dessas pessoas. Dos músicos, que a Vanessa da Mata foi lá, o Jermaine Jackson, foi o irmão do Michael Jackson, foi... você tem gente, Sandra de Sá, Evandro Mesquita, quer dizer, você conseguir adquirir o respeito de todos esses meios, sabe? Da mesma maneira, moral. Isso é sensacional, né, cara? Moral. Sabe quando você pensa que pode conseguir isso, mas você não espera que vai conseguir tão rápido e tal, quando eu fiz com o Cid Moreira lá em Itaipava, eu fiz com o Cid Moreira, eu falei assim, nossa, cara, E o Cid Moreira saiu todo feliz, dizendo, cara, foi demais e tal, riu pra caramba. Eu falei, você fica... É isso que eu falo, às vezes, muita gente se concentra em pessoas novas que estão fazendo sucesso agora, mas, cara, olha o nível de sucesso que o Cid Moreira fez na história do Brasil. Sim, entendeu? Sem dúvidas, então, sem dúvidas. Essenciais, né? Sem dúvidas. Júnior, eu quero te agradecer a sua participação aqui nessa live, nessa entrevista live para o programa Na Lente. Nós estamos contando um pouquinho da sua história, novos projetos, você que vem aí também despontando na área da comunicação, e como jogador, você já tem a sua marca, como empresário também você tem a sua marca, mas eu acredito agora como comunicador, como apresentador, você está dando uma nova vertente para a sua carreira, para a sua vida. E foi um prazer receber você aqui Na Lente, para a gente bater esse papo. E quando tiver alguma novidade, nós estamos aqui à disposição. Claro, obrigado, Tato. Obrigado aí por participar da live, pelo convite. Agradeço as suas palavras. Eu acho que, às vezes, a gente acha que são só pessoas muito, muito conhecidas que vão dizer certas coisas para você, e às vezes eu recebo um elogio de algum amigo, ou de uma pessoa que eu nem conheço e às vezes acompanha meu trabalho, e essas palavras às vezes significam muito mais para a gente do que às vezes você ter teu nome na televisão falado. Então isso é gratificante, cara. Eu vou falar, igual, estamos terminando a nossa entrevista, vou abrir meu coração. Assim, você é filho de um ídolo, né? E você tem um carisma muito grande, mostrou que você tem talento, que você tem profissionalismo. Eu acredito que a referência do seu pai como um homem íntegro, como um homem que a gente acompanha nas entrevistas, cara, que a gente não tem o que dizer, né, do seu pai, você segue no mesmo caminho. É claro que, como homem, né, você seguiu caminhos diferentes e você tem trilhado o seu caminho com os seus próprios passos. Eu acho que é mais ou menos isso. Te conhecer aqui nessa entrevista me deixou ainda muito mais satisfeito, né, em saber da sua essência como homem, porque seu pai a gente já conhece, a gente já admira. Eu só tenho que te desejar ainda muito mais sucesso aí na sua carreira
E é isso aí. Você Pô, muito mostrou obrigado. talento, Obrigado demais pelas mostrou que é palavras. profissional. Isso, você tenha certeza que eu não esqueço essas coisas. Não vou esquecer o que você está falando. Isso significa muito para mim. E sobre os ensinamentos do meu pai, tá? Isso é uma coisa que ele não precisava nem me ensinar. Só de você ver quem é meu pai, saber observar o caráter dele, a honestidade dele, tá aí uma coisa que eu não abro mão disso. Às vezes eu perco em algumas coisas, aspas, né? Mas eu acho que eu estou ganhando. Quando você não está se vendendo e você está mantendo a tua integridade ali, eu acho que você está sempre ganhando, sempre. Não tem jeito. Verdade, verdade. Orgulho total. Ó, a galera tá mandando abraço aí para você, abraço para a família toda. Júnior, obrigado, meu irmão. Sucesso para você, para sua família. E estamos aqui Obrigado para sempre à você também. disposição. Sucesso aí nessa sua nova jornada aí no Instagram, nas lives. Amém, Bem bacana. amém. Parabéns. Parabéns aí pelo trabalho, cara. E obrigado mais Valeu, uma vez. obrigado. Obrigado. E para vocês que acompanharam essa entrevista, muito obrigado pela participação de vocês. E amanhã, na nossa entrevista, nós vamos conversar. Júnior, amanhã tem gente nova aqui, hein? Nós vamos conversar com a Laura Barreto, ela que fez a novela Caminho das Índias, vai revelar para a gente o que ela também está fazendo hoje. E os anos se passaram e Laura continua linda, hein? Pô, que bacana. Sucesso aí para você, cara. Assistam Amém, aí, obrigado. assistam ela. Obrigado pela moral, meu amigo. Um abraço, Valeu. sucesso. Tchau, tchau. Até mais.